Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos tratar... Inicialmente, deixa eu apresentar o grupo para vocês, né? Nós somos o GEDMIN. Meu nome é Fabiane Souza, eu estou na coordenadoria do GEDMIN junto com o João Vitor Paiva e com a Carolina Lagos. O GEDMIN é o único grupo de estudos em direito minerário do Brasil. Nós somos aqui da UFMG. Nós estamos muito felizes esse semestre e, como sempre, assim, o GEDMIN a gente está alcançando mais pessoas, a gente está muito feliz com isso. Inicialmente, hoje, a nossa reunião vai ser, então, sobre mercado de carbono e o setor mineral, quais os impactos no Brasil. Para participar conosco hoje, nós convidamos a Renata Campetti Amaral, que é sócia do escritório Trent Rossi Watanabe, onde lidera a área de meio ambiente, sustentabilidade e mudanças climáticas. Ela é responsável na América Latina pelos aspectos de sustentabilidade do grupo de indústria de energia, mineração e infraestrutura de Baker McKenzie, escritório com o qual o Trent Rossi tem cooperação estratégica. A Renata lidera alguns dos maiores casos de contaminação e regularização ambiental do país. Tem ampla experiência no gerenciamento de crises ambientais, desenvolvimento e implementação de políticas ESG e negociação com autoridades. É especialista em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Direito pela Universidade do Texas, Austin, Estados Unidos. É conferencista e professora dos cursos de pós-graduação em Direito Ambiental. Bem-vinda, Renata. E temos conosco hoje também o Iago Freire. O Iago é advogado da ArcelorMittal Brasil, graduado e pós-graduado em Direito Ambiental e Minerário pela PUC Minas e é atuante na área do Direito Minerário, Ambiental e ESG. Bem-vindo, Iago. Obrigado. Pessoal, para explicar um pouquinho da dinâmica aí para quem está vendo a primeira vez o grupo, né? A gente geralmente faz o seguinte: a gente tem as exposições no início e ao final a gente abre para perguntas dos participantes. Inicialmente nós pensamos que talvez a Renata pudesse começar apresentando para a gente e depois o Iago e depois as perguntas. Tudo bem por vocês? Claro, tudo bem. Para mim está ótimo. Joia. Eu vou compartilhar então sua apresentação, Renata. Tá bem. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou, além de ser advogada da área ambiental e de sustentabilidade, eu também sou coordenadora, junto com outros colegas, da Comissão de Meio Ambiente da ICC no Brasil. E então estou aqui substituindo a Gabriela, que também não teve muito bem de saúde, que é a diretora executiva da ICC no Brasil. E então vou aqui tentar passar um pouco para vocês da vivência que a gente tem tido, né, com relação ao mercado de carbono e o setor mineral. Fabi, só uma pergunta, mais ou menos quanto tempo que vocês gostariam que eu tomasse? Sim, a gente pensou em 30, ou pode passar um pouquinho mais se for o caso, não tem problema. Não, tudo bem, só para adequar aqui a apresentação. Pessoal, e assim, tem uns slides, a apresentação ela é um pouco longa, mas alguns slides eu vou passar mais rapidamente, e fiquem super à vontade para me interromper, a ideia é que realmente seja um bate-papo. Acho que pode passar. A minha intenção, claro, a gente pode também desviar desse curso, se vocês tiverem temas relacionados a carbono, que queiram dar um enfoque maior, mas a intenção é a gente falar primeiro de alguns conceitos mais fundamentais sobre o mercado de carbono e a aplicação desse tema ao setor mineral. Depois falar um pouco das estruturas negociais que a gente tem acompanhado no escritório sobre esse tema. E terminando com o cenário no Brasil, o cenário pós-COP26. Pode passar. Então, acho que começando a entrar propriamente na questão das mudanças climáticas com o setor mineral, eu acho que só vale a gente passar um pouco do panorama do porquê, né, que esse tema é tão relevante para esse setor. Então, o setor mineral, hoje em dia, os estudos apontam que ele corresponde ao que seria em torno de 5 a 7% das emissões de gases de efeito estufa, e além, né, de contribuir para essas emissões,
é um setor que pode sofrer muito com as mudanças climáticas, né? Porque a gente vai ter né, os efeitos das mudanças climáticas, a gente provavelmente vai ter uma competição maior por alguns recursos naturais, como a própria água, interrupção de atividades em locais mais sensíveis, né, como portos, ferrovias, que são extremamente importantes para o setor, aumento do custo de energia, danos físicos diversos, né, para a indústria, redução de eficiência de equipamentos, exigindo mudanças operacionais, impacto sobre infraestrutura relacionada à energia, transporte. Então, hoje, quando a gente fala de mudanças climáticas, além de a gente, como no início, né, procurar os culpados no que se referia a quem causou o problema, a gente também, claro que o setor industrial como todo se preocupa nos efeitos que essas mudanças vão gerar no negócio. Então, aqui a gente está listando alguns. Mas o setor mineral também tem muitas oportunidades, né, advindas dessas questões relacionadas a mudanças climáticas. Então, é um setor que ele vai ser extremamente necessário para o fornecimento de materiais que são essenciais para a economia de baixo carbono. Então, o lítio, por exemplo, necessário para a fabricação de baterias de carros elétricos, outros minerais, né, que são utilizados na fabricação de equipamentos para plantas de energia eólica e solar. E o setor já está, né, respondendo muito fortemente a esse desafio. Então, a gente vê, por meio do IBRAM, de outras entidades nacionais e internacionais, já essa posição bastante clara, né? O IBRAM lançou esse guia para mineração resiliente, e um dos temas destacados lá é justamente a questão das mudanças climáticas, e também se posicionou na própria época da COP26, né, em novembro do ano passado, defendendo o próprio mercado de carbono, defendendo a precificação do carbono, para que se possa fazer essa transição para a economia de baixo carbono. Pode passar. Aqui, só eu queria dar um pouco um passo atrás para a gente tratar do que é o crédito de carbono, né? Porque necessariamente quando a gente fala de mercado, a gente está falando das transações relacionadas ao crédito de carbono. Quando a gente está tratando desse bem, né, que é o crédito, há algumas questões que são extremamente relevantes que sejam consideradas. Primeiro, é que os créditos ambientais, eles são diretamente associados a uma atividade pré-definida. Então, isso significa que o crédito, por mais que ele seja transacionado, ele sempre vai levar no seu bojo aquele histórico de onde ele veio, né, a sua história. Então, ele tem essa relação direta com o projeto que o originou. Tanto é que muitas empresas, quando fazem aquisição desses créditos no mercado, continuam fazendo due diligence dos projetos que originaram, por uma questão, inclusive, reputacional. Então, ainda que o preço do crédito possa aumentar, que esse possa ser um bem transacionável, há uma importância reputacional muito grande com relação a de onde veio esse crédito. E a gente vai ver que isso, para o setor mineral, é extremamente relevante um pouquinho mais adiante. Depois, outra característica dos créditos é que eles têm que ser reais, mensuráveis e verificáveis, né? Para que eu possa atribuir um valor a um crédito de carbono, ele precisa ter seguido uma metodologia e, a partir daí, ele se tornar, então, mensurável e que eu possa verificar a quantidade de créditos que são gerados. E um ponto extremamente discutido quando se fala de créditos de carbono é a questão da adicionalidade. Então, inclusive, esse ponto foi reafirmado na COP26, ou seja, para que eu gere um crédito, o projeto ele tem que ser adicional ao que se faria no business as usual, né? Então,
Se eu, de qualquer forma, mesmo que não existisse o mercado de carbono, eu teria um incentivo ou uma obrigação para conduzir aquela atividade, então eu não tenho créditos de carbono, porque eles não são adicionais. Um exemplo claro disso é quando eu tenho uma obrigação legal de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a recuperação de reservas legais no Brasil. Apesar de até haver uma discussão sobre até que ponto eu poderia gerar créditos, uma vez que não há necessariamente um enforcement dessa legislação, em tese, a recuperação de área de reserva legal, ela não gera créditos, porque eu tenho uma obrigação de fazer isso. Então, esse é o meu business as usual, né? Eu não estou fazendo nada adicional. Pode passar. Aqui é só uma explicação também para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Os créditos de carbono, muitas vezes, eles servem como uma compensação das atividades que são das operações da empresa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade de mineração que utiliza uma quantidade muito grande que normalmente, né, o grande calcanhar de Aquiles são as emissões atmosféricas decorrentes da queima de combustível fóssil, muito em razão dos transportes, né, que são necessários nas atividades de mineração. Então, eu posso investir em projetos para compensar essas minhas emissões. Isso é o que a gente chama de offset. Ou seja, quando eu compenso as minhas emissões fora da minha atividade, por exemplo, investindo em áreas de floresta, né? Então, eu estou fazendo um offset das minhas emissões. Ao invés de cortar as minhas emissões dentro da minha operação, né, de reduzir, por exemplo, trocando o diesel por biomassa, nesse caso eu estaria alterando a minha operação, não estaria propriamente compensando emissões. Quando eu faço isso fora, então eu estou fazendo o offset e a compensação. Aqui também fala, né, que um crédito de carbono é um certificado negociável que equivale a uma tonelada de CO2 equivalente, né? Então a gente fala CO2 equivalente porque são diversos os gases de efeito estufa, mas quando eu for mensurar a quantidade de créditos, eu vou considerar aquela quantidade, por exemplo, de metano, o que seria o equivalente a CO2. Porque o metano, por exemplo, tem um poder de causar efeito estufa muito maior do que o CO2. Então, um projeto que reduz, por exemplo, a emissão de metano, ele vai gerar mais créditos, porque o CO2 equivalente dele, né, nesse cálculo, vai gerar uma quantidade muito maior. Normalmente o que as pessoas têm dúvida é, como é que são gerados esses créditos, né? De onde eles vêm, o que são, né? Para onde vão? E aí a gente tem algumas situações. A gente tem o mercado voluntário, que é um mercado que não segue nenhuma legislação específica, nenhuma norma, seja nacional, internacional, e que é regido por standards, né? Então a gente tem o Gold Standard, tem o Verra, que é o VCS, e essas são empresas, entidades privadas que geraram metodologias, e uma vez que se segue aquela metodologia, se gera o crédito de carbono. E eu tenho também os mercados regulados, sejam nacionais ou internacionais, que vão seguir uma norma específica, né? E aí eu posso ter tanto os acordos internacionais, como o Acordo de Paris, quanto normas regionais, por exemplo, o Sistema Europeu, ou até mesmo normas locais, como a gente tem, por exemplo, o mercado da Califórnia. Então, aí são mercados regulados, regidos por legislações específicas. Pode passar. Aqui, só uma explicação um pouco mais detalhada sobre o funcionamento do mercado regulado, vocês vão ficar depois com essa apresentação, mas, assim, acho que o que importa é que o mercado regulado,
ele estabelece um sistema de cap and trade, então, normalmente, a lei vai estabelecer um máximo, né, um cap, para alguns setores da indústria. Normalmente, o setor de mineração é um setor regulado, e a partir daquele cap, a empresa não pode mais emitir gases de efeito estufa. Se ela tiver que ultrapassar esse cap, ela vai precisar comprar créditos no mercado, para colocar assim de uma forma simples. O interessante do mercado regulado é que ele permite ao governo que regula ter um controle de gestão dessas licenças, né, ou essas allowances que são concedidas para os setores. Então, por exemplo, se um setor precisa de maior incentivo, o governo pode dar mais allowances, pode permitir mais que aquele setor emita mais, e de certa forma tem um custo menor para a sua atividade. Então, há uma possibilidade de gestão, né, desse mercado pelo órgão governamental que estabelece essas regras. Esses mercados regulados, eles têm evoluído muito, né, pelo mundo, também criando barreiras comerciais que para proteger as suas próprias empresas e os seus regulamentos, né? Então, como a gente tem, por exemplo, o CBAM, né, que é uma norma, uma taxação sobre produtos vindos de fora, importados, né, para a Europa, e que estabelece um valor, então, a ser cobrado sobre esse produto, a não ser que o mercado regulado de onde o produto vem também estabeleça restrições. Então, vamos dizer que eu tenho um mercado regulado no Brasil e eu tenho um produto que é exportado, ele não pagaria essa taxa se eu conseguir comprovar que eu tive o mesmo tipo de regulação no Brasil. Então, isso não é só na Europa, né? A gente tem em diversos lugares esse tipo de taxação sendo estabelecida no mundo inteiro, justamente para forçar que a concorrência seja leal, né? Nesse sentido, que eu possa ter diferentes regulações nacionais que, no fundo, estabelecem o mesmo tipo de restrição sobre essas emissões de gases de efeito estufa. Claro que há muitas críticas a esse sistema, né, sob enfoque especial de que seria um sistema protecionista, mas é realmente a tendência, né, que a gente passe a ter cada vez mais esse tipo de regulação. Pode passar. E a gente passa para o mercado voluntário, que é o que hoje a gente tem no Brasil, né, então o Brasil hoje não tem um mercado regulado, vocês devem ter acompanhado todas as polêmicas sobre a questão do projeto de lei, né, que se tinha uma expectativa muito grande que passasse no Congresso antes da COP26, acabou não acontecendo. Mas então o que a gente tem é a compra e venda de créditos que seguem aquelas metodologias criadas por entidades privadas que eu mencionei. Então, uma das mais conhecidas é a Verra, né, que estabeleceu uma metodologia, uma vez que o meu projeto se enquadra naquela metodologia, eu passo a gerar créditos e eu passo a comercializar esses créditos. Por que esses créditos são adquiridos em um mercado não regulado, né? Em especial por compromissos que as próprias empresas se colocaram. O setor mineral é um setor onde a gente vê muito fortemente, pessoal, desculpa os barulhos de cachorros e crianças aqui, que a gente vê muito fortemente as empresas estabelecendo esses compromissos e esse mercado, então, se aquecendo, né? Então, eu vou ter uma empresa que se impõe essa demanda e ela, ou como eu falei, ou ela vai trocar sua matriz energética, vai alterar suas operações e vai, então, reduzir as suas emissões dentro de casa, ou ela vai investir em projetos que geram essas compensações, ou eventualmente ela vai comprar esses créditos no mercado, né?
Só para complementar, o mercado regulado, ele interage com o mercado voluntário também. Então, normalmente, por exemplo, se permite que as empresas reguladas, por exemplo, o setor mineral, que venha a ser regulado no Brasil, que ele possa adquirir créditos do mercado voluntário também para compensar as suas emissões, porque aí dessa forma a gente também incentiva, né, essas atividades não reguladas, como, por exemplo, investimento em florestas e sequestro de carbono. Acho que podemos passar, só para não deixar de falar alguns pontos. Eu acho que esse slide, pessoal, do Sapinho, ele é um slide importante para a gente levar algumas mensagens, em especial agora após COP26, né? A primeira delas é que existe uma tendência muito grande a se considerar o aspecto social dos projetos. Então, quando a gente investe né, as empresas investem em projetos de geração de crédito de carbono, ou quando compram créditos de carbono no mercado, como eu falei, elas vão ter eventualmente essa preocupação de entender de onde vem esse crédito. Existe cada vez mais uma preocupação social também. Então, não basta eu ter sequestrado carbono para gerar o crédito, por exemplo, numa floresta. Eu vou considerar se as comunidades locais daquela área foram respeitadas, se eu gerei benefícios de educação, de moradia, se aquele projeto trouxe como um todo um benefício para aquela comunidade. A gente teve, por exemplo, no passado, um projeto de investimento de uma empresa do setor mineral, uma grande empresa multinacional, que pretendia investir em uma floresta no Mato Grosso do Sul. Era uma oportunidade gigantesca de geração de créditos, porque não é fácil encontrar florestas com escala suficiente para gerar créditos, né? Mas o investimento acabou se tornando inviável porque havia suspeita, por exemplo, de trabalho infantil, de transporte de pessoas em caminhões abertos. Então, houve uma preocupação reputacional muito grande com a situação de bem-estar, digamos, das pessoas da comunidade local. E aí, o investimento foi por água abaixo, né? Perdemos o investimento para um outro projeto que ficava localizado na África do Sul, e aí, no fim, a África do Sul é que levou a melhoria, o investimento todo, infelizmente, né? Então, eu acho que, assim, uma mensagem, se eu for destacar para vocês uma tendência mais relevante hoje do mercado voluntário e também do mercado regulado, quando nós passarmos a ter, é essa evidência muito grande aos aspectos sociais e aos aspectos de direitos humanos dos projetos. Biodiversidade também, né, tem uma relevância especial, cada vez mais, e nesse sentido é importante que os projetos também considerem outros benefícios, além da própria questão da redução da emissão de carbono. Então, se eu, por exemplo, tenho um co-benefício ambiental, como a melhoria da qualidade da água naquela região, ou outros benefícios associados ao meu projeto. Pode passar, Tati? Aqui, pessoal, vou deixar para vocês, é sobre o ciclo, né, de um projeto de carbono, só para dar mais ou menos a ideia do funcionamento, para aqueles que eventualmente não tenham tido ainda uma experiência mais prática. O projeto, ele começa, então, com essa ideia, né, concepção do projeto, ele vai evoluindo até essa segunda fase, depois do pontilhado, onde a gente vai ter a própria contratação e as decisões sobre investimentos nos créditos. Pode passar. Pessoal, aqui eu achei interessante trazer para vocês esses slides, porque tem se falado muito, né, sobre escopo 1, escopo 2 e escopo 3. E o setor mineral, ele é escopo 3 de muitas empresas, né? Então, ele faz parte
da rede de fornecimento de empresas de tecnologia, empresas, enfim, dos mais diversos setores. E por isso o setor mineral vai sofrer, ou está sofrendo já, uma grande pressão para comprovar a compensação ou redução das suas emissões, né? Então, quando a gente está falando de escopo 3, a gente está falando da responsabilidade, vamos dizer, minha, enquanto Apple, né, empresa fabricante de eletrônicos, com relação aos meus suppliers, né, com relação aos meus fornecedores. Então, se eu tenho, se eu vou ao mercado dizer que eu sou sustentável, que eu tenho uma preocupação com as minhas emissões, eu vou ter que também abranger o meu escopo 3, ou seja, eu, enquanto Apple, vou ter que estar também garantindo, né, para o mercado que os meus fornecedores também reduzem as emissões. Só que a Apple não vai fazer isso cortando as emissões dos fornecedores, ela vai fazer contratualmente, né? Ela vai exigir que os fornecedores dela tenham endereçado as suas emissões e, portanto, que ela possa fazer essa declaração baseada no que o seu fornecedor está fazendo. Assim como no setor de carnes, né? Um grande supermercado vai exigir da empresa que fornece a carne que ela declare que ela não produziu aquela carne num local de desmatamento, né? Então, essa pressão sobre essas empresas que fazem parte da rede de fornecimento, ela vai ser cada vez maior, porque vocês devem ter acompanhado durante a COP, que milhares de empresas fizeram grandes compromissos, apresentaram grandes compromissos de redução de emissões. E isso vai cascatear por toda a rede de fornecimento, né? Então, um outro ponto importante é que a gente vê uma tendência de que os processos de licenciamento passem cada vez mais a exigir compensações, né? Então, por exemplo, obrigações de CCS em outros lugares do mundo, né, que é o Carbon Capture and Storage, que é transformar o carbono em líquido e fazer a estocagem, né, desse gás carbônico. Essa, por exemplo, é uma obrigação que em outros países recai muito sobre o setor mineral. Então, e é um gasto enorme. Então, as empresas que não estiverem prontas para endereçar isso, provavelmente em um futuro relativamente próximo, vão sofrer as consequências de não terem se preparado para isso. Acho que a gente pode passar, eu vejo que o meu tempo está se esgotando. Aqui também é só mais umas informações sobre os tipos de standards, né? Que a gente vê muito as empresas, eu sou carbon neutro, eu sou net zero, e na verdade existe uma diferença entre esses diferentes conceitos. Acho que a gente pode passar. Aqui também. Aqui é um exemplo da Vale, dos compromissos, né? Que a Vale vem se comprometendo publicamente, para a gente ter um exemplo. E é interessante que a Vale traz, inclusive, um compromisso para o seu escopo 3, né? Então, são poucas as empresas hoje que já fazem compromissos com relação à sua cadeia de fornecimento, e a Vale já traz isso aqui nos seus compromissos públicos. A gente pode passar. Renata, só te interromper rapidinho, pode ficar tranquilo quanto ao tempo, porque como a gente está gravando a reunião, depois, se o pessoal precisar sair, eles assistem gravada, tá bom? Tá bom, tudo bem. Aqui, pessoal, pedir desculpas para vocês que o formato dos slides, em alguns slides está um pouco confuso, mas aqui eu vou falar rapidamente sobre o que eu tenho visto na questão dos contratos, né, das negociações, em especial quando a empresa decide investir em projetos que vão gerar créditos de carbono. Então, a gente tem... Deixa eu ligar o ar aqui, que está começando a ficar quente. A gente vai falando e vai... Eu dava aula na PUC, e eu nunca vou esquecer, no meu primeiro dia de professora, eu nervosíssima, né? Eu tinha uns 26, 27 anos, e aí um professor falou, não, fica tranquila, eu só vou te preparar para uma coisa. Aquele lugar onde a gente dá aula é o lugar mais quente do mundo. Porque a gente começa a falar e começa a se esquentar, né?
Mas pode passar para o próximo. Eu acho interessante esse aqui é um esquema que parece complexo, mas se vocês tiverem tempo de olhar, ele é interessante, porque ele fala sobre as decisões que as empresas têm que tomar quando estão investindo nesses projetos. Então, se a gente pega uma empresa que resolve investir em créditos de carbono gerados a partir do sequestro de uma floresta na região amazônica. Eu posso ter diferentes, vamos dizer assim, perfis de investimento, né? Eu posso ter um investidor, e vejam, aqui a gente está falando de uma empresa do setor mineral que não necessariamente tem expertise em florestas, né? Então, ela escolhe um projeto, mas ela está num papel de investidor. Então, o que a gente lida no dia a dia é que essa empresa, em alguns momentos, ela quer se envolver mais na atividade, então ela vai ter uma participação maior, né, naquele projeto, e, portanto, ela vai ter um risco maior, porque se ela participa mais, ela tem maiores riscos reputacionais, por exemplo, mas ela também vai adquirir aquele crédito num preço mais baixo, porque ela já vai prever contratualmente que ela tem direito ao crédito em um determinado valor e um determinado percentual, que normalmente é alto, de créditos. Se eu estou falando de uma empresa que não tem tanto apetite para risco, eu vou criar um contrato de uma compra e venda simples de créditos. E aí, se a gente pensar naquela evolução do ciclo do projeto, normalmente esse contrato ele é firmado mais lá no final, quando eu já tenho a garantia de que o crédito vai ser efetivamente gerado, né? Porque se eu estou falando de uma floresta, eu estou falando de muitos riscos. Eu posso ter riscos de incêndio, eu posso ter risco de desmatamento, né? Então, eu posso, eventualmente, depois de todo um ciclo, não conseguir gerar os créditos. Então, acho que um exercício para aqueles que lidam com o mercado de carbono ou com essa fase anterior, que é a fase do investimento, é primeiro se perguntar qual é o apetite de risco de quem eu estou representando, né? Porque esse apetite é que vai, de certa forma, estabelecer todos os documentos que vão ser firmados, as negociações, as cláusulas, né? As garantias e tudo mais. Acho que podemos passar. Aqui também são tipos de cláusulas que normalmente a gente prevê nesses contratos de compra e venda de créditos. Pode passar. Aqui eu acho que a gente já falou um pouco, né? Esses projetos, eles têm benefícios e riscos, né? Como tudo na vida. Então, os benefícios é que é uma commodity negociável, ela vai gerar lucro. Eu tenho uma possibilidade de cumprir as minhas metas internas que foram colocadas, e aqui a gente está falando de mercado voluntário. E, além disso, enquanto empresa, eu tenho a possibilidade de estar investindo em projetos que vão gerar benefícios ambientais, sociais, culturais, né? Então, além da redução do gás de efeito estufa, eu vou ter aqui todo um outro leque de benefícios que também podem servir para cumprir metas, para questões reputacionais e tudo mais. Mas eu tenho riscos, né? Então, esses projetos, eles podem ter riscos que são da natureza do projeto, como, por exemplo, desastres naturais. Eu posso ter um risco relacionado a outra parte, riscos do mercado, riscos legais, né? E daí a importância de se fazer uma due diligence desse projeto, e riscos reputacionais. Podemos passar? Aqui, pessoal, queria só dar usar aqui uns últimos minutos para falar um pouco desse cenário pós-COP26, né? A gente, acho que eu não vou me apegar tanto aos slides, acho que é mais um bate-papo. A gente agora está rumo à COP27 já esse ano, que será, né, no Egito. E o que se fala muito é que a COP26 foi a COP da regulamentação, né? Porque o Acordo de Paris foi onde foi recriado, digamos assim, o comércio internacional de créditos de carbono, diferente, mas com algumas semelhanças do que era Kyoto, mas ele precisava ser efetivamente regulado. Então, essa regulamentação veio
em Glasgow, né, na COP26. E agora, a COP27, se fala que vai ser a COP da cobrança, vai ser a COP para a gente entender o que realmente foi feito, tanto dos governos quanto das empresas. A COP26, a gente trabalhou no escritório muito fortemente com o que a gente chamava de engagement plan, que era como é que as empresas iam se preparar para a COP26. Né? Eu tive na COP e foi uma COP muito diferente das outras. A gente viu os negociadores, as outras COPs parecia que os negociadores ficavam numa bolha, né? Eles tinham todo o tempo do mundo, eles podiam fazer o que eles quisessem, e essa COP não. A mídia, as empresas, os CEOs, a sociedade civil, estava todo mundo pressionando os governos, né? Inclusive as empresas, o setor privado, né? Como vocês sabem. A gente viu aí o statement do próprio setor mineral. Então, os negociadores dos países não tinham todo o tempo do mundo, não podiam fazer o que eles queriam. Então, os países se comprometeram, mas as empresas se comprometeram muito também. E a gente precisa, acho que agora, como uma mensagem, se preparar para o momento da cobrança. Esse momento em que a sociedade civil e, por que não, o Ministério Público, os próprios concorrentes, vão começar a olhar para o que as empresas se comprometeram a fazer e vão começar a cobrar, né? Seja por meio de investimentos nas suas próprias plantas, seja por meio de investimentos no mercado, mas acho que uma mensagem importante é, se a minha empresa tem um compromisso para 2030 ou para 2050, eu não vou lá em 2030 parar para ver o que foi feito. Porque, em tese, se eu quiser entrar com uma ação, um promotor quiser entrar com uma ação civil pública agora, para entender o que a empresa está fazendo agora, para cumprir esse compromisso de 2030, ele até pode, porque é um compromisso público, né? Que foi feito e que está lá escancarado. E ninguém, óbvio, imagina que um compromisso desses, para ser cumprido daqui, por exemplo, a 10 anos, vai começar a ser implementado só lá perto de 2030. Então, acho que a gente tem aí uma nova, o que a gente fala que é uma nova onda de litigância climática, que é essa onda do que está sendo efetivamente implementado diante do que foi prometido. Né? Acho que esse é um elemento importante. Um outro ponto importante é a gente, enquanto setor empresarial, e aí falo também dentro da ICC, né, que eu tenho essa atuação, a gente estar ativo com a preparação do Brasil para esses compromissos e para ser o player importante que o Brasil tem que ser, né? O Brasil sempre foi líder, né, nesses mercados e nessas iniciativas internacionais, e como eu falei para vocês, se a gente não se organiza, a gente perde a corrida pelo investimento, e a gente perde mesmo, né? Então, a empresa, ao invés de investir aqui, vai investir em outro lugar, que é mais seguro, que tem uma regulamentação mais efetiva, e aí a gente perde uma oportunidade de ouro para o Brasil. A gente, por exemplo, tem países na América Latina que estão muito melhor posicionados hoje do que nós. Peru, Colômbia, são países que já têm uma regulamentação própria, que já estão organizados para esse mercado e que fazem a vida do investidor muito mais fácil, né? Então, eu acho que quando a gente fala de mercado, mesmo o mercado voluntário, ele tem uma estrita relação com o mercado regulado, até porque essas próprias empresas privadas que criam as regras, digamos assim, do mercado voluntário, elas olham muito para as regras do regulado, né? Então, existe uma conciliação entre esses sistemas, e aí a gente precisa estar com o nosso status regulatório minimamente confortável para gerar transparência, para gerar accountability e para poder participar desse mercado. Mas eu acho que eu encerro por aqui. A apresentação fica à disposição de vocês. E aí também estou à disposição depois se tiverem perguntas, comentários. Obrigada, pessoal. Obrigada, Renata. Foi muito esclarecedor. Assim, a gente, de fato, para mim foi muito didático, aprendi bastante.
Pessoal, quem quiser mandar perguntas, pode mandar no chat e ao final a gente faz as perguntas, ou então a gente abre o microfone ao final das apresentações. Antes da apresentação do Iago, só quero informar para vocês que a lista de presença já está no chat da reunião. Iago, você me ouve? Estou te ouvindo. Eu tinha desligado a câmera aqui para não ter problema com a internet. Vou ligar aqui de novo. Beleza. Boa noite, Iago. Boa Obrigada. noite, pessoal. Eu consigo compartilhar minha tela? Ou eu te mando aqui o slide? Você é quem decide. Ao lado do seu microfone tem uma bandeja de compartilhamento, que você consegue compartilhar a sua apresentação. Mas se quiser me mandar, eu compartilho também. Vou compartilhar aqui. Beleza. Eu acho que eu vou te mandar. Vai ser mais fácil. E no compartilhar direto a tela. Vou te mandar um segundo. Prontinho, te mandei aí. Bem, boa noite, pessoal. Também um prazer grande estar aqui. Eu acho que a Renata já introduziu excelentemente o assunto, né? Me deixou até com com pouco tema para falar especificamente sobre o mercado de carbono. Especificamente, eu acho que ela introduziu perfeitamente e a minha pesquisa, né, tanto meu papel hoje dentro da ArcelorMittal também e a minha pesquisa nos últimos anos aí tem sido no sentido de identificar exatamente esses riscos relacionados a mudanças climáticas dentro do setor da mineração, e como que o setor está se movimentando, né, está se situando dentro desse novo dentro desse panorama, né, de uma economia de baixo carbono. Então, eu vou expor um pouco mais sobre esse lado aí dos riscos e algumas oportunidades relacionadas às mudanças climáticas no setor minerário. E acho que no final a gente faz um apanhado também junto com a Renata sobre esse desenvolvimento de mercado de carbono dentro do setor. A gente pode passar, por favor, Fabi? Bem, eu já tinha planejado falar sobre o Acordo de Paris, mas eu acho que a Renata já abordou muito bem, mas só é importante frisar, né, que esse movimento de redução de gases de efeito estufa, ele foi sintetizado aí nas negociações internacionais a partir do Acordo de Paris, né? Existiam desde de 92 outros acordos, outras iniciativas, como o Protocolo de Quioto, mas a partir do Acordo de Paris, esse tema tem ganhado maior robustez no cenário internacional e privado, principalmente. Então, hoje a gente tem o Acordo de Paris, que 195 países são signatários, né? O Brasil é um deles, e o objetivo, basicamente, desse acordo é estabelecer metas, né? E mecanismos para redução do limite, na verdade, né? Não redução, mas do limite do aumento da temperatura do planeta. A gente pode passar. E aí existe uma discussão que é interessante, e aí quem estudar um pouco sobre o tema, vocês vão se deparar que essa discussão sobre 1,5 graus vezes 2 graus, né, o Acordo de Paris inicialmente tinha estabelecido a meta como 2 graus e preferivelmente 1,5,
graus, se comparado com o período pré-industrial, né? Então, a gente está falando aí de antes de 1980, no mínimo, né? O aumento da temperatura do planeta. Hoje, a gente tem um organismo internacional que é muito importante para todo mundo que estuda também sobre mudanças climáticas, que é o IPCC. Ele, basicamente, é um organismo que junta uma comunidade científica desses 195 países também, que são signatários do Acordo de Paris, e eles lançam relatórios de tempos em tempos, né? Acho que hoje existem 7 relatórios, atualizando sobre a situação das mudanças climáticas no país. Um dos processos que acelerou muito e que vai acelerar ainda mais, né, as negociações e a tomada de ações pelas empresas, é que o último relatório que foi emitido no ano passado pelo IPCC, ele relatou, né, denunciou a comunidade internacional de que as mudanças climáticas têm sim, são sim causadas por antropização, né, pela atitude do homem no planeta, e que é necessário que a gente limite a temperatura até 1,5 graus. Eu acompanho as COPs há uns bons anos, né, esse movimento de COP há uns bons anos, e assim, gente, há uns 6, 7 anos atrás, a juventude ia para as COPs pedir a COP, né, a Conferência Internacional de Mudanças Climáticas, pedir que 1 grau era suficiente, né, 1,5 era suficiente e que não se ultrapassasse esse valor. E uma coisa que há muitos anos era muito debatida, hoje se torna cada vez mais consenso, que a gente não pode ultrapassar esse valor. Esse é hoje, né, um relato científico, né, gente? São mais de 300 cientistas aí no mundo inteiro que concordam com esse relatório do IPCC, mas ele também é político na medida em que de que os países têm que guiar as suas metas para limitar o aumento da temperatura global a esse nível. O que hoje, já dando um spoiler, né, das últimas NDCs, que são essas medidas nacionalmente, né, que são as medidas que os países mesmo determinam, né, as suas metas específicas que os países determinam. Hoje existem estudos dizendo que, na verdade, se a gente juntar todas as metas que foram estabelecidas por todos os países, a gente ultrapassa em muito esse valor. Então, tem muito ainda a ser feito nesse sentido, né, de pressão com o poder público, com o setor privado, para que a gente possa alcançar essas metas. Pode passar, por favor. Aí é um relatório, um gráfico, né, do relatório do IPCC, que também, inclusive, foi reproduzido recentemente aí no relatório de mitigação e adaptação que o IBRAM lançou recentemente. E aí são dois quadros, na verdade, né? Esse primeiro aí, ele indica a temperatura de média global que o planeta vai alcançar. E aí, se você passar para o lado, por favor, Fabi, aquele quadro se relaciona com esse, né? Que é o seguinte: o quanto de diminuição de emissão de gás de efeito estufa, quanto de diminuição de carbono a gente tem que ter para alcançar aquelas médias. Então, vocês podem ver que a gente precisa diminuir muito, 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 muito a emissão de gás de efeito estufa, e que, se a gente continuasse historicamente numa crescente, como a gente como o planeta, né, estava se direcionando aí, crescendo as emissões ano após ano, a gente chegaria em números muito superiores aí a 4 graus, a 5 graus, o que, enfim, tornaria inviável a vida no planeta. Então, é para a gente ter uma ideia de o quanto é necessário ainda cortar de gases de efeito estufa para que a gente consiga realmente limitar a 1,5 graus Celsius aí, a temperatura média global. A gente pode passar. Esse é um quadrinho simples aí, antes da gente entrar especificamente em mineração, mas são basicamente um mapeamento aí de quais são hoje as grandes fontes de emissão de gases de efeito estufa, né? A mineração
como a Renata falou, ela é responsável hoje por cerca de 7 a 8% da emissão de gás de efeito estufa no planeta, mas existem alguns relatórios falando que indiretamente ela seria responsável por 20, 21% das emissões, se a gente considerar toda a cadeia de produção e de siderurgia da mineração, né? E aí envolvendo transporte desses materiais, enfim, envolvendo de fato a cadeia de produção completa e não só a atividade de extração e não só a atividade de mina, né? A gente pode, enfim, verificar especificamente pelos nomezinhos de mining ali, mas hoje o grande problema mundial, aí, pensando em mineração, são as minas de carvão, né? A matriz energética brasileira, ela ainda é um exemplo, assim, né? Se a gente pensar no panorama global, a gente tem cerca de 48% de uma cadeia energética brasileira que é considerada, de certa forma, limpa, mas muitos países não são assim, né? Muitos países ainda têm como fonte principal de energia ou como maior parte energia gerada através de carvão, de plantas de carvão. É um exemplo, por exemplo, da Austrália, né? É o exemplo do Reino Unido, que hoje não é mais, né? Há algumas décadas ele desativou todas as plantas de carvão, mas ele tem um histórico enorme de uma economia que foi gerada também à base de carvão há muitas décadas atrás. Então, a gente tem essas grandes fontes, se a gente verificar aí, né? Muitas dessas aí são realmente parte do processo produtivo. Além das minas de carvão, da planta, a gente tem um processo industrial que também entra dentro desse processo da mineração. A gente tem transporte por via terrestre, que ainda uma realidade no Brasil muito grande, né? Boa parte do modal de logística no Brasil também é feito por via terrestre, que também emite muitos gases de efeito estufa. Então, isso para a gente ter um panorama geral aí de quando a gente fala quais são os setores que a gente prioriza, né, quando a gente está falando de mudanças climáticas. A gente pode passar. Especificamente aí sobre os impactos, tem um site muito interessante aí que eu gostaria de recomendar também, que chama Adapta Clima. E eles fazem estudos e separam por setor de energia, setor de óleo e gás, setor de mineração, alguns impactos relacionados a mudanças climáticas e as vulnerabilidades também. Então, é uma fonte interessante aí de estudo para quem quiser verificar um pouco melhor. Mas aí eu fiz uma adaptação aí dessas informações sobre os impactos biofísicos, né, que as mudanças climáticas causam especificamente no setor de mineração. E aí a gente tem redução da disponibilidade de qualidade de água, que é um grande ponto. No próximo slide eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas a redução e interrupção da matéria-prima, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma matéria-prima que é esgotável, né? E a gente vai ter que lidar com isso cada vez mais. A diminuição do conforto térmico, da qualidade de trabalho dos trabalhadores, comprometimento dos recursos humanos, danos à infraestrutura industrial, logística, de energia, de telecomunicações e portuárias, que é um pouco do que eu falei, né? Quando a gente pensa em mineração, a gente tem que pensar em toda a cadeia produtiva também, em como as mudanças climáticas afetam tudo isso e que impactam diretamente os custos, que vão impactar diretamente as operações das empresas de mineração. Oxidação de estruturas metálicas, equipamentos, também trazendo perdas específicas aí para a mineração. E aí, como impactos socioeconômicos, a gente tem esse aumento de custos operacionais, de investimentos, de seguros, em decorrência, inclusive, desses impactos biofísicos, né? Perdas na produção, perdas de competitividade. Essa perda na produção, por exemplo, a gente está falando de diversos setores, né? Desde de oxidação das estruturas, mas, por exemplo, a inundação de minas, que tem se tornado cada vez mais frequente, principalmente, e vai se tornar, né, na América do Sul e na América do Norte,
E hoje estima-se, por exemplo, que cerca de 10% da produção de carvão ela é perdida nos períodos da chuva que tem se intensificado, porque elas inundam algumas minas e elas fazem com que não possa ser aproveitado, né? Outros dois grandes ativos aí, minerários, que são muito impactados e que há uma grande perda de produção desse material é zinco e minério de ferro também, quando essas chuvas torrenciais aí que a gente vai ver cada vez mais. Inclusive, o relatório do IPCC relata isso, né, de que os períodos de seca vão ser cada vez maiores e os períodos de chuva vão se intensificar cada vez mais. A gente já tem vivenciado isso aí, né, os dados pluviométricos que ano após ano batem recordes. Isso também acarreta na perda de produção, perda de competitividade, se a gente pensar regionalmente em alguns lugares que vão ser mais atingidos ou menos atingidos pelas mudanças climáticas, né? E aí a gente está falando de, enfim, de medidas que os empreendimentos minerários podem vir a mitigar, mas que perde a competitividade porque os custos aumentam muito para que a gente possa operar empreendimentos minerários numa situação em que as mudanças climáticas avançam cada vez mais. E aí, com isso, né, menos empreendimentos minerários, a diminuição de capacidade de geração de emprego e renda e o comprometimento de logística também, quando a gente pensa novamente aí no assoreamento de estradas, de terras, do modal logístico no país que ainda é muito precário, a gente está falando também do comprometimento de logística de entrega desses materiais. Pode passar, por favor, Fabi. Aí, existe a McKinsey também, né, que é uma consultoria internacional, ela tem gerado muitos dados também de pesquisa sobre mineração e mudanças climáticas, né, sobre como a mineração vai ser afetada, e aí também fica como uma fonte para vocês pesquisarem, eles têm relatórios interessantíssimos. Esse é um mapa, né, que eles geraram sobre o nível de estresse da água em 2040, né, então, em 2040, como que quais regiões que vão ser mais secas em relação à água, né? E a gente tem ali, por exemplo, na América do Norte, situações que são que vão ser muito impactadas. Aqui na América Latina, a gente tem alguns países aqui também que vão ser impactados e que são pontos também estratégicos, mundialmente falando, para a extração de alguns dos materiais. No próximo slide, tem, inclusive, esses pontos específicos que vão ser mais afetados. Como a gente está falando um pouco de Brasil aqui também nesse webinar, é claro que o Brasil ainda assim está numa situação privilegiada, digamos assim, né, quando a gente fala um pouco ainda de mudanças climáticas, no sentido de que, de fato, muitos dos estudos prevêem que o nosso país vai ser menos impactado de alguma forma, mas isso depende também, enfim, de inúmeros fatores que não cabem entrar aqui, mas fato é que a gente tem esses pontos de preocupação mundiais aí em 2040, se a gente pensar, não é tanto tempo assim, menos de 2 décadas, né? A gente pode ter pontos aí que vão diminuir drasticamente a produção de materiais que são mundialmente necessários. A gente tem ouro, zinco, bronze, metal, então são pontos quentes aí que esse estresse de água vai prejudicar muito a produção, vai fazer com que esses lugares percam a produtividade ou que se aumente muito o preço desses materiais, né? Algumas vulnerabilidades específicas, né, que a mineração enfrenta e vai enfrentar com o aumento das mudanças climáticas, são as regiões de topografia acentuada, que ocorrem muitos deslizamentos. A gente já tem observado isso também novamente aí, no Brasil com essas últimas chuvas que têm acontecido nos últimos anos. A gente tem visto deslizamentos acontecerem dentro de estruturas de mina, mas também ao redor, né? Regiões de baixo relevo, que são sujeitas à inundação novamente, as zonas costeiras, que são vulneráveis ao aumento do nível do mar. Acho que é importante a gente mencionar que a Indonésia, por exemplo, no início desse ano, ela mudou a capital
de lugar, porque a capital da Indonésia está sendo tomada já pelo mar, né? O nível do mar está aumentando, e estima-se que a Indonésia, por exemplo, assim como outras ilhas, já têm sido tomadas mesmo, elas têm sumido, porque o nível do aumento do mar tem avançado e destruído alguns desses lugares, e a gente tem mineração em alguns desses lugares também, aqui no Brasil, né, na costa brasileira, né, e isso vai ocasionar uma vulnerabilidade também que a gente tem que enfrentar. Captação hídrica, novamente, é um desafio. A matriz energética pouco diversificada, acho que também é um grande trunfo, assim, né, uma grande vulnerabilidade no Brasil também. Distância dos depósitos de mercadorias, baixo aporte de investimento, adaptação em pesquisa e desenvolvimento. Esse é um ponto interessante, aí falando um pouco sobre, trazendo, né, o tema de mercado de carbono. A gente sabe que a mineração, durante décadas, né, foi um dos setores que menos desenvolveu pesquisa e desenvolvimento, né? A gente tem visto o movimento agora de várias iniciativas interessantes para acelerar esse movimento, de trazer novas tecnologias para o setor minerário, porque é um setor que realmente não evoluiu tanto nesse aspecto nos últimos anos, né? Agora, na COP26, na regulamentação do mercado de carbono, se pediu muito ali que houvesse uma taxa de transferência que fosse para um fundo de adaptação climática, né, para os países em desenvolvimento. E, além disso, também tem um artigo 9º, né, do Acordo de Paris, que prevê mecanismos ali de financiamento climático para que os países desenvolvidos, né, os países mais ricos, possam investir em países em desenvolvimento. Esse é um posicionamento do IBRAM, inclusive, né, do setor minerário brasileiro, de que parte desses fundos internacionais que vão investir em adaptação e mitigação de mudanças climáticas, que eles possam ser direcionados para a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que ajudem o setor minerário, né? Então, aqui a gente não está pedindo especificamente que esses fundos eles sejam investidos nas empresas de mineração, mas que eles possam ser investidos no desenvolvimento de novas tecnologias para o enfrentamento né, no enfrentamento dessas alterações que vão ser causadas pelas mudanças climáticas. Então, nesse sentido, tem uma interlocução muito grande aí do setor com o que tem sido desenvolvido no âmbito do Acordo de Paris e das conferências internacionais. Acho que a gente pode ir. E aí os riscos específicos no Brasil, né, do setor industrial no Brasil, aqui eu destaquei alguns, que a maioria dos parques industriais brasileiros se encontram em planícies fluviais e costeiras, então ele é suscetível aos riscos de desastres causados por eventos climáticos extremos. A interação de precipitação pesada com topografia pode implicar escorregamento ou deslizamento de terra. A gente também tem observado, né, tanto aí né, nas situações de barragem que a gente tem verificado aí, como, enfim, em deslizamento de terras de modo geral dentro das operações. A elevação do nível do mar associada à tempestade e ventos vai aumentar o risco de enchentes e inundações nas zonas costeiras, ameaçando os parques industriais instalados nessas áreas, e as ressacas associadas a passagens, frentes frias, ciclones extratropicais podem causar danos nas instalações na zona litorânea do norte ao sul do país. Outros eventos também que a gente tem visto acontecer com um pouco mais de frequência, que vão acontecer cada vez mais, né? O Brasil nunca foi um país de ter esses eventos naturais extremos, como ciclones, mas já tem sido observado alguns eventos naturais nesse sentido aí, que também são causados pelas mudanças climáticas e que também vai afetar esses empreendimentos. No Brasil, a gente tem um Plano Nacional de Mudanças Climáticas, né, a PNMC, e em decorrência da PNMC, que, se eu não me engano, a data dela é de 2010, foi elaborado
alguns planos setoriais para baixa emissão de carbono, para o enfrentamento das consequências das mudanças climáticas. A mineração, especificamente, teve um que foi feito em 2013, e a vigência desse plano se encerrou no ano passado, ano retrasado, né? Desculpa que eu entrei nesse grupo de pandemia, mas em 2020. Então, ele encerrou em 2020 e ele trouxe como 3 iniciativas específicas aí para baixa emissão de carbono: a alteração da fonte energética utilizada no processo, a otimização dos ativos da mineração, o uso de novas tecnologias de mineração. Em tese, tá, esse plano é para ser revisado aí, periodicamente, é algo que não aconteceu. Esse plano, a minha percepção, tá, individual, assim, do Iago, que tem estudado, é de que esse plano foi um pouco esquecido, na verdade, nos últimos anos. Ele foi feito e ficou um pouco esquecido, mas à época, lá em 2013, né, para a gente ver que esse tema de emissão de carbono, de baixa emissão de carbono, ele está aí no Brasil, né? Ele está aí há alguns bons anos, mas aí foi identificado esses três eixos especificamente para a implementação. O que acontece, e aí fica uma situação, né, assim, que inclusive também foi retificada aí pelo entendimento do IBRAM em relação à COP, né, em relação ao que foi discutido na COP, que é o seguinte: muitas dessas iniciativas do programa, elas envolvem financiamento público, né, envolvem investimentos públicos, como, por exemplo, a melhora de infraestrutura, a diversificação de matriz energética, né. Eu sei que algumas indústrias aí de mineração têm começado a mudar sua matriz energética, inclusive criando campos aí de painéis de energia solar, né? E tem invertido isso um pouco, de certo modo, porque né, as próprias empresas de mineração, de certa forma, estão criando seus modais ali de energia, mas fato é que hoje ainda tem esse imbróglio, né? As empresas estão investindo nas práticas de ESG, mas quando a gente fala desses empreendimentos que são muito grandes, eles envolvem também um investimento público, né, de certa forma, para melhorar algumas dessas situações aí, né, como, por exemplo, uso de veículos híbridos. Então, a gente está falando de outros modais de transporte, como britagem na mina, como trem, né, que também precisa de investimento público para criar novas rotas, enfim. Então, a gente tem esse panorama. A minha percepção, e aí a partir de 2020 tem sido feitos novos estudos, né? Eu acho que vai surgir um novo plano de mineração. Hoje a gente tem em trâmite aí, no momento, 2 propostas de atualização da Política Nacional de Mudanças Climáticas acontecendo. Uma que foi proposta pela Câmara, pelo Congresso Nacional, a outra foi proposta pelo Poder Executivo. Então, as duas estão ali, de certa forma, tramitando, quase que numa competição ali política para ver quem endereça o tema primeiro. Eu acredito que com a atualização da PNMC vão ser feitos novos planos setoriais de baixa emissão de carbono, e a mineração vai ser um deles. Então, a gente vai ver um novo plano de mineração, provavelmente, aí nos próximos anos, que já está sendo estudado. Eu acho que ele vai avançar muito em alguns aspectos, porque a pauta tem avançado muito, né? As metas climáticas que o Brasil tem assumido, de certa forma, são um pouco mais ambiciosas, né? Não em relação aos últimos anos, mas pelo menos em relação ao ano de 2013. Então, a gente vai ver metas mais ambiciosas, programas mais ambiciosos, mas desde já o que se tem pontuado muito aí o setor de mineração quer sim um setor de mercado de carbono regulado e forte, para que ele possa compensar suas emissões de carbono também. É muito difícil que o empreendimento minerário diminua drasticamente as emissões num prazo curto, né? Então, eu acredito que o mercado vai se utilizar, sim, do mercado de carbono e está querendo essa regulamentação, né? Foi feita a regulamentação agora na COP26, mas ela ainda vai ser absorvida por legislações nacionais que devem estipular
metas específicas aí para o setor minerário e, a partir disso, para as empresas, que as empresas possam cumprir. Então, a gente tem um setor que quer esse setor de mercado regulado, a gente tem um setor que está esperando um financiamento para ser investido nessas iniciativas, tanto de infraestrutura para mitigação e adaptação desses danos que têm acontecido, quanto investimento em novas tecnologias para que eles possam, enfim, né, para que possam diminuir também essas emissões. A gente tem visto aí ao redor do mundo algumas iniciativas de diferentes matizes no setor minerário, no ponto logístico, por exemplo. A gente tem visto empresas na Zâmbia, por exemplo, né, que tem feito estradas por placas, então, para evitar deslizamentos, para evitar deslizamentos dentro dos seus empreendimentos minerários. A gente tem visto outras soluções simples também, por exemplo, como a cobertura das barragens para que haja menos evaporação de água e dessalinização ou reutilização dessa água da barragem para que ela possa ser reutilizada em outros processos dentro do processo minerário. Outras tecnologias para diminuir a utilização de água, né, por si só, são processos muitas vezes que alguns simples e alguns caros, né, que exigem bastante investimento também dessas empresas. Eu acho que é um grande desafio, principalmente para as pequenas e médias empresas que não têm esse valor para investir nessas soluções, né, que têm sido desenhadas. Então, realmente, para essas empresas de pequeno e médio porte, só resta financiamento privado, ou que as grandes empresas aí comecem a criar planos nacionais, se articularem, né, como foi feito em outros países da África do Sul também, por exemplo, para que elas possam enfrentar esses desafios juntos, assim. Pode passar, por favor. COP26, tinha deixado aí para falar um pouquinho no final também, mas é bastante disso que eu acabei de falar, inclusive, né, que são essas perspectivas aí do que a gente espera, né? Teve a COP26, teve essa regulamentação do mercado de carbono, que era muito esperado, então a gente, nos próximos meses, vai ver um avanço aí global desse mercado de carbono, né? Espera-se que ele seja organizado pelos países e pelo setor privado, né, que, enfim, que já tem se articulado de certa forma, mas que no Brasil vai se articular de uma forma mais organizada. Atualmente, a gente tem a PL 528, que está tramitando também no Congresso Nacional, que visa a regulamentação do mercado de carbono no país, né, uma PL que tem sido também bastante discutida, mas acho que não demora muito para a gente regulamentar o tema aqui dentro do país, e essa ser mais uma ferramenta para a gente enfrentar as mudanças climáticas. Mas aí eu quis trazer esse panorama todo para a gente entender que o mercado de carbono ele é um meio, né? Ele é uma ferramenta quando a gente fala de diminuição diminuição das emissões de carbono. Ela é uma ferramenta, mas existem diversos outros pontos, né, que os empreendimentos minerários precisam enfrentar para diminuir suas emissões, para baixar suas emissões e para enfrentar as consequências desses eventos extremos que vão acometer esses empreendimentos minerários, né? Então, o mercado de carbono está interligado com tudo, mas ele é uma única ferramenta, e a gente não pode esquecer que o setor minerário precisa mudar suas práticas como um todo. Eu acho que é isso. Obrigado aí pelo tempo, né, de exposição. Espero ter contribuído e é isso. Obrigada, Iago. Também muito claro, muito didático. Eu gostei bastante dessa reunião, gente. Estava super empolgada. Tema quente aí, importantíssimo. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para mandar para a gente. Pode mandar no chat, pode ligar o microfone, se for o caso. Fabi, acho que travou um pouquinho para mim. Eu não consegui te ouvir direito agora. Acho que aconteceu alguma coisa aqui perto. Todo mundo te ouviu bem ou é problema comigo? Eu não sei, pode ser aqui. Deu para ouvir. Tá, acho que é comigo. Eu vi. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Ai, Fabi, eu tenho, se puder.
Claro, claro. O Otávio, gente, foi monitor com a gente no último semestre, nos últimos semestres, né? O Otávio foi, inclusive, o grande idealizador dessa reunião aí no último semestre, mas por causa de agenda a gente não conseguiu fazer. Fica à vontade, Otávio. Valeu, parabéns para vocês aí tocando o grupo e muito obrigado pela Renata, o Iago, pelas exposições. Tenho duas dúvidas, e acho que mais ou menos elas são sobre regulação. A primeira, a Renata tocou no offset, né, que seria a compensação. A minha dúvida pelo que parece, isso depende totalmente da regulação, né? Porque o que vai definir o momento em que um carbono é excedente, ele pode ser comercializado, e em um momento que ele precisa ser adquirido pela empresa. E quem vai estabelecer isso da empresa? Se vai ser ela própria, numa autorregulação, ou uma regulação do Estado, né? E a outra, que o Iago até tocou, que é o do financiamento, que o pequeno minerador ele vai ter dificuldade com isso. Aí eu fiquei pensando um pouquinho eu acho que até no material que a Renata indicou da Câmara de Comércio, eu não sei se lá falou da CPR verde, né, da Lei do Agro, que você pode ter um título de crédito e o pagamento dele vai ser com base em carbono, em uma compensação de carbono, isso já está na lei. Então parece que o setor mineral aí ficou um pouquinho para trás, pelo que o Iago falou, né, porque ele não vai conseguir o financiamento e no agronegócio existe essa possibilidade de ele conseguir esse financiamento. E o que faltaria para essa CPR funcional se ela já pode sair tocando? Porque a Renata falou que tem outros tipos de contratos também, né? Acho que mais atípicos. Então, pergunta meio confusa, mas é porque o tema realmente é muito novo para a gente. Parabéns pela reunião, pessoal. Obrigada, Otávio. Bom, eu acho que talvez sobre a primeira parte da pergunta, quando a gente está falando do mercado voluntário, né, como você falou, sim, as empresas se estabelecem metas, se auto-estabelecem, né, por vários motivos, na verdade. São motivos internos, motivos reputacionais, muitas vezes são motivos de mercado, né? Então, eu tenho, por exemplo, um cliente que exige de mim que eu esteja compensando as minhas emissões. Então, se eu pegar de novo o meu exemplo da Apple, né? Se eu forneço algum tipo de matéria-prima para a Apple, eventualmente ela me exige contratualmente que eu comprove que as minhas emissões são compensadas de alguma forma. E isso é um arranjo entre empresas, não necessariamente ele reflete uma legislação que exige essa redução. E aí, enfim, eu posso ter também o mercado financeiro, né? Agora a gente começa a ter regras, inclusive no Brasil, estabelecidas pela CVM, mas a tendência é que a gente acabe tendo uma amplitude enorme de regulações que vão. Aí a gente já começa, talvez, permear um pouco a questão da regulação, mas a gente começa a ter instituições financeiras exigindo que as empresas compensem as suas emissões, né? Independentemente de haver uma legislação que determine essa compensação. Então, quando a gente está falando de mudanças climáticas, sustentabilidade, a gente está falando, na verdade, desse outro mundo, que é o mundo autorregulado, né? Que ele tem pressões que vêm de vários stakeholders que acabam fazendo com que as empresas tenham essas iniciativas. Mas, como eu falei, eu acho que o Iago também colocou muito bem esse cenário todo, né? O mercado voluntário e o mercado regulado, eles têm interações, né? Então, o projeto de lei que o Iago mencionou, ele traz também essa interação. Normalmente, o nosso mercado regulado aqui, ele vai depender de muitas regulamentações após a nossa lei, mas normalmente nos países onde já há um mercado regulado, é possível que as empresas comprovem compensações com base em créditos do mercado voluntário. Então, esse mercado também vai servir para isso, né? Então, eu vou ter, na verdade, as empresas vão estar adquirindo esses créditos tanto por uma questão reputacional própria, mas também para cumprir as suas metas
dentro do mercado regulado. Uma última observação é que, normalmente, quando os mercados permitem essa interação, eles estabelecem uma quantidade, um limite para a utilização de crédito do mercado voluntário, justamente para incentivar que as empresas alterem a sua matriz energética também, as suas operações, né? Eu gostei muito daquele desenho que o Iago, né, colocou com as várias fontes de emissões que a operação minerária pode gerar. Então, não adianta eu só incentivar a empresa a investir em floresta, em atividade de terceiros, fazer esse offset e não mudar nada na sua própria operação. Então, por exemplo, o mercado da Califórnia, se não me engano, ele permite que 8% da redução seja feita com offset, o resto tem que ser dentro da operação da própria empresa. Então, normalmente, esses mercados estabelecem uma limitação para que as empresas não fiquem confiando só em projetos de terceiros, né? Que elas também façam isso dentro de casa. Mas fica à vontade, Iago, para me complementar, me corrigir aí. Não, imagina, perfeito. Eu quero só complementar, né? Eu acho que no Brasil ainda é bem incipiente, mas aí ao redor do mundo a gente tem visto a litigância climática, né? Que são esses litígios aí que organizações da sociedade civil e até investidores cobram ações de governos ou de empresas, né? E aí, nesse caso, a gente teve um caso emblemático, que foi a Shell, né? Na Corte de Haia aí, em 2021, e a corte determinou que a empresa tinha que reduzir suas emissões em 50% até 2050, assim como a NDC do país tinha se determinado. Então, a gente está vendo o judiciário também imputando às empresas que elas assumam metas que vão de encontro com as NDCs que os países delas têm adotado, né? Principalmente multinacionais. E esse caso é peculiar porque a Shell, eles determinaram que a holding da Shell faça isso, né? Ou seja, isso aí, um caso desse, né, que foi apelado ali para a corte, mas que vai ter influência nas operações de uma empresa no mundo inteiro. E é isso. Então, as empresas, além de estarem aí se obrigando a terem essas metas de redução, e aqui no Brasil a gente tem visto a ArcelorMittal já colocou suas metas, né? A Vale já colocou suas metas de redução, então as empresas estão anunciando suas metas de redução, mas a gente também tem esse outro panorama aí, de que quando as empresas não estão fazendo, as multinacionais principalmente, é bem possível que o Poder Judiciário faça. Perfeito, obrigado, gente. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Não, né? Parece que não. Pessoal, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui, Renata, Iago, foram incríveis. De fato, estava muito. Parece que a Adriana quer fazer uma pergunta, Adriana. Não, desculpa, boa noite. Boa noite. Parabenizar aí todos os dois palestrantes, muito bom a palestra. Só queria saber como é que a gente pode ter acesso ao material dos dois. Muito bom, merece ser arquivado. Se eles autorizarem, eu encaminho para vocês. Claro. Ótimo. Tá joia? Vou encaminhar por e-mail e pelo grupo do WhatsApp. Perfeito, obrigada. Por nada. Então, agradecer de novo a presença de vocês, né? Uma quinta-feira à noite, a gente tratando aqui sobre direito minerário, de janeiro, o pessoal geralmente está de férias, mas é isso, pessoal, agradecer muito a presença de vocês. E é isso, espero que vocês possam voltar, né? Próxima cópia aí, voltar para a gente contar de novo as novidades e as coberturas. Agora ela travou. Ela travou, né? Agora Eu travou também. Eu fiquei, será que é minha internet? Pessoal, eu acho que travei, né? Travou. Ih, perdão. Acho que deu para me ouvir, né? Só queria agradecer mesmo. João, toma a palavra agora.
Então, gente, só queria fazer um anúncio para vocês que a nossa próxima reunião ela vai acontecer dia 15/2, então daqui praticamente 2 semanas, numa terça-feira, às 19 horas, e aí a gente vai abordar o tema métodos alternativos de solução de conflitos no âmbito da mineração, e a gente vai chamar para nossa palestra a professora Maria Fernanda Repolez, que ela coordena o Polos de Cidadania da UFMG, e também o professor Leandro Rigueira Renault, que ele é árbitro e atua nessa seara. Então, sintam-se todos convidados. Ótimo, pessoal. Muito obrigada, viu? Um abraço para vocês. Obrigado, Obrigada. pessoal. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Ah.